seguinte, queridos. A cobertura midiática dessas manifestações foi muito baixa. Muito baixa. Antijornalística. A gente já viu manifestação com 50 mortadelas lá na rua e aquela cobertura, é capa de jornal, enfim. E aí quando vai uma quantidade considerável, aí a gente vai entrar numa discussão, foi 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil, não interessa. Foi gente pra rua. Milhares de pessoas pra rua. Então a obrigação do jornalismo, de uma maneira geral, é de cobrir isso. Gosta do presidente, não gosta do presidente, quer derrubar o presidente, não quer derrubar o presidente, problema deles. Agora, o papel do jornalismo é cobrir fatos e deveria ter tido mais repercussão essa manifestação. Achei baixíssima a repercussão, baixíssima. Se você for analisar em vários e vários veículos de imprensa, a gente teve até por muitas vezes, né, Adriles, um viés que não foi o viés da própria manifestação. Você estava me falando na redação isso, né? Sim. Olha, eu acho que não só foi acobertada as manifestações que reuniram centenas de milhares de pessoas no Brasil todo, em centenas de cidades, como foi deturpado o significado das manifestações. Eu não acho que são essencialmente manifestações a favor do Bolsonaro, são a favor de um discurso que é encampado pelo Bolsonaro de garantia de liberdades constitucionais. Liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho. É engraçado, né? Um 1º de maio a favor do direito sacrossanto e constitucional de trabalhar. Ou seja, as multidões nas ruas pediram intervenção, mas não é no sentido de fazer um golpe antidemocrático, é o contrário. É um golpe pela manutenção da liberdade, da democracia, contra ordens tirânicas e anticonstitucionais de prefeitos, governadores e juízes que cerceiam liberdade de expressão, que prendem pessoas inocentes, ou seja, que responsabilizam discursos como crimes antidemocráticos, de prefeitos que arrastam e prendem pessoas nas praias, nas ruas, de prefeitos e governadores que trancam a possibilidade de trabalhar, que trancam a possibilidade de estudar. Ou seja, é um movimento essencialmente democrático. É pela manutenção contra um golpe branco dado por um Supremo que cada vez toma os poderes do Executivo e do Legislativo. Ou seja, agindo de maneira arbitrária contra direitos sacrossantos da população. A Globo, especificamente, por exemplo, falando dessa deturpação midiática, ela colocou 5 minutos de fala do Lula, do Ciro Gomes. Aqui eu aponto falas assim absolutamente de inversão da realidade. 15 milhões de empregos, Ciro Gomes disse, 15 milhões de pessoas mortas, como se o presidente fosse diretamente responsável, como se o STF não tivesse outorgado poderes a prefeitos e governadores, como se esse número de desempregados não fosse exatamente consequência direta pelo isolacionismo que a gente teve durante mais de um ano, que a gente tem ainda em grande medida, e que não salvou rigorosamente nenhuma vida. Ou seja, o povo estava nas ruas para exatamente protestar a favor da sua liberdade, não exatamente pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é o único hoje que fala em liberdades civis e direito de trabalho. Ninguém mais diz isso. Enfim. Joel Pinheiro da Fonseca, você foi? Eu não fui, conversei com pessoas que foram, mas eu mesmo, nessa eu passei. Mas em 2019 eu cheguei aí em algumas do Bolsonaro, só pra ver, né? Não pra participar, só pra ver como é que era. Saiu vivo? Saí vivo de todas, estou aqui firme e forte. Pelo que eu vi dessa, tanto numa foto aérea quanto no videozinho que o próprio Bolsonaro postou, ela foi significativamente menor do que as outras manifestações pró-Bolsonaro aí ao longo de 2019 que ocupavam muito mais quarteirões da Paulista. Tem até um videozinho do Bolsonaro que ele mostra que ele vai um pouco, a câmera, né, não é o Bolsonaro, mas quem tava filmando vai um pouco para a esquerda demais, você vê o fim da multidão ali, meio perto até de onde estava sendo filmado. Mas enfim, o fato é o seguinte, o Bolsonaro é o único político, isso é um mérito dele, é o único político capaz de chamar multidões relevantes para as ruas para virem manifestar a favor dele. Então isso é um capital político que, sem sombra de dúvida, ele tem. As pessoas estão indignadas, estão protestando, querem autorizar o Bolsonaro. Agora, eu olho para essa manifestação, eu olho para as manifestações pró-Bolsonaro que a gente teve ao longo de mais de 2 anos de governo já, e aí preciso constatar, né? A grande estratégia do presidente era: eu não preciso Congresso, eu não preciso me importar com o Supremo e tudo mais, porque o povo vai pressionar as mudanças que a gente quer. O povo vai pressionar o Congresso, o povo vai pressionar o Supremo. Olhando da posse para cá,
deu certo essa estratégia? Me parece bastante claro que não tem funcionado essa estratégia, né? O Congresso está muito mais poderoso do que estava antes, o Supremo nem se fala, está prendendo deputado bolsonarista até, concorde ou não com isso, mas eles estão agindo sem o menor pudor nas suas ações e nos seus desejos, o governo não está fazendo nada. O Bolsonaro promete ações há mais de um ano, ele fala, agora já deu, agora acabou, mas não faz nada. Outro dia ele disse, povo, quando vocês me autorizarem, daí eu vou agir, hein, agora eu vou fazer. O povo faz a passeata, autoriza, sabe o que eu acho que o Bolsonaro vai fazer? É nada. Então, talvez esteja na hora dele... Não, eu não quero que ele faça nada, eu quero que ele respeite a Constituição. O que eu observo é que ele disse que vai fazer. Não tá respeitando a Constituição não é ele disse que vai fazer. Adriles, ele disse que vai fazer, você tem que encarar de frente uma possibilidade real. Okay. O Bolsonaro é frouxo. Ele não vai agir. Você quer que ele dê um golpe? Eu não quero, mas ele disse que vai e não vai. Você quer que ele dê um golpe? Eu não quero, mas ele disse que quer e não vai. Isso porque ele não tem a coragem da ação. Então, muito bem, tomara que ele tenha uma coragem. É engraçado tomara que ele tenha a coragem do golpe. Você enalteceu a coragem do ministro Alexandre de Moraes de ter prendido sem processo, ele tem sem coragem. julgamento. Alexandre de Moraes tem coragem. Coragem de ser ditador. É essa a questão. Tem coragem de agir, essa a questão. Eu não tô entrando no mérito, ele tá errado, o Alexandre de Moraes errou também, mas ele teve coragem. Agora você admite que ele tá errado. Você entrando num sofisma completamente maluco. Eu sempre levantei os problemas jurídicos da ação do Alexandre, Adriles. Sempre. Deixa eu tentar entender o seu comentário. Segundo você, o Bolsonaro não tem coragem de dar aquilo que você acha que é o golpe que seria uma coisa nefasta contra a democracia. A questão que se coloca, Joel, é que o Supremo Tribunal Federal tem dado sucessivos golpes no poder executivo, cerceando o poder do Bolsonaro em nome da projeção psicanalítica que você faz e que muitos da imprensa fazem, de achar que o Bolsonaro é um potencial ditador, é um potencial ele é banana fascista, demais, não é não? É um potencial... Pois é, aí quando o Bolsonaro age de maneira constitucional, respeitando os direitos democráticos de ir e vir, de trabalho, a sacrossanta Constituição, ou seja, não querendo interferir em outros poderes, aí ele é um frouxo. Ou seja, quando ele é um democrata que quer dialogar com o Congresso e com o Supremo, para não ser cerceado, não ter a sua força de presidente tolhida, ali ele é um frouxo. Agora, eventualmente, potencialmente ditador, aí todos aproveitam Congresso e Judiciário para tentar tolir a sua força, e pior, não só tolir a força do presidente, tolir a força do trabalho e da liberdade das pessoas. Aí o Bolsonaro se insurge no discurso de maneira democrática. Então eu não tô entendendo seu comentário. É totalmente esquizofrênico. Você tá muito nervoso, já. Não, eu só não sou panaca. Vamos olhar. Vamos olhar. Nossa.